Muito boa noite, que alegria! Terça-feira chegou, graças a Deus, estamos juntos com mais um Max Esporte, aqui pela TV Max, nossos encontros de todas as terças-feiras, 8 da noite, repeteco também, meia-noite, falando, discutindo, conversando, informando as coisas do mundo do futebol, principalmente os times, os clubes do Rio de Janeiro. Sempre num oferecimento de RenTV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor. E de Giante Automecânica, 50 anos, o seu carro em boas mãos. 3 endereços, 2 em Botafogo, na Zona Sul, Rua Visconde de Caravela, 55, também na Rua Pinheiro Guimarães, 45A, e em Vargem Pequena, Estrada dos Bandeirantes, 12.432. Que bom também ter os meus mosqueteiros e a nossa rainha com a gente aqui. Olha só quem está com a gente, Sérgio Américo, Luciana Campos, ele, Jorge Ramos, e de novo deixei para o final ele, só ele, sempre ele, o nosso Ursão do Vral, o nosso Carlos Borges, mostrando toda a sua paixão depois da chapuletada que levou no último domingo, atropelado, não anotou nem a placa, mas está com o manto sagrado e a sua tela atrás a bandeira do mais querido do Brasil. Daqui a pouco vai chegar também o nosso Otávio Bocão, mas para não perdermos tempo e discutirmos os principais assuntos que irão acontecer nessa semana e os destaques do que aconteceu, vamos chamar Marcos Bigu Mendes, o nosso Biguzinho, com as feras, com as informações do nosso esporte querido, esporte que eu sou fã e fui praticante, joguei bom tempo, eu e Jorge Ramos, o basquetebol para os amantes da bola laranja. Fala, Biguzinho! Olá, meus amigos do basquete, fãs da bola laranja aqui do Max Esporte. Muito boa noite. Estou passando para mais uma dica do basquete. E neste último final de semana, tivemos a grande final do Campeonato Paulista de Basquete, com a vitória do São Paulo sobre Franca, conquistando assim o seu primeiro título estadual paulista após o retorno em 2019. O placar terminou em 68-64 e a última vez que o São Paulo conquistou um título paulista de basquete foi na temporada de 1989. Nosso parabéns ao grande técnico Cláudio Mortari pelo excelente trabalho que vem fazendo frente à equipe do São Paulo. Já na NBB, começamos neste último final de semana a temporada 2021-2022 com o Flamengo ganhando do São Paulo na quadra do São Paulo no Morumbi por 86-61. A equipe do Flamengo teve um desempenho muito forte, com um ataque muito positivo, acertando várias bolas de fora e dentro do garrafão, e o São Paulo não conseguiu superar a equipe rubro-negra. Pelo Flamengo, ainda existe a ausência do armador Franco Balbi, se recuperando de uma cirurgia no joelho. E pela equipe do São Paulo, não jogaram Bruno Caboclo e Lucas Bebê. Acredito que este ano a NBB será bastante equilibrada. Flamengo, São Paulo, Bauru, Franca, são equipes muito fortes e que poderão alternar na liderança da competição, assim como Minas Tênis Clube também. Vamos esperar para ver. E na NBA, começou também na semana passada a temporada 2021-2022. Até agora, neste momento, nas equipes do leste, apenas o Chicago Bulls e o Charlotte Hornets estão com 3 vitórias em 3 partidas. Já na Conferência do Oeste, apenas o Golden State está com 3 vitórias e 0 derrotas. Stephen Curry começou mais uma vez acelerado e no último final de semana anotou 42 pontos numa partida, liderando a equipe do Golden State e fazendo assim a sua grande atuação. Acredito também que a NBA este ano terá um basquetebol bastante equilibrado entre as equipes. Vai ser muito bom acompanhar a NBA e a NBB durante essas 2 temporadas, tá bom? Um grande abraço, nos veremos na semana que vem para mais uma dica do basquete. Tchau, tchau!
Muito bem, seu Bigu. É de cabeça inchada, né, seu Biguzinho? Tentou tirar onda essa semana no nosso grupo de WhatsApp, né, seu Marcos Bigu? E quebrou a cara, se ferrou. Como diria um amigo meu, se ferrou-se, se ferrou-se. Gozação à parte, vamos em frente. Hora e vez do E-Games. E ele sabe tudo de E-Games, um dos principais quadros do programa e também um dos principais quadros na televisão. Sempre ele, como diria com o Marcos Bigu Basquete, sempre ele com o E-Games, com o meu querido Paulo Bizarro. Buenas noches! Chegando finalzinho de outubro com lançamento na nossa dica de games. Dia 28 de outubro, muita adrenalina, com paraquedas, BMX, moto, snowboard, tudo no mesmo mapa, adrenalina pura em Riders Republic. Corre que dá tempo! Agora vamos para os esportes. Na Liga Brasileira de Free Fire Série B tem Carioca campeão e deu Vasco da Gama. Parabéns para a galera do Vasco, campeoníssimo com uma atuação espetacular na final da Série B. Seguido de pertinho pelos meninos da Vila, Santos, dois gigantes do futebol, Vasco da Gama e Santos na próxima Série A. Parabéns aos campeões. E falando em Série A, vem aí a grande final dia 30 de outubro, imperdível. Estaremos juntos com transmissão do Space e a gente vai estar seguindo juntinho pelas redes sociais. No eFootball 2022, a Konami soltou nota adiando aquela patch de atualização que seria lançada agora dia 29 para início de novembro. Estão caprichando para corrigir todos os erros, torcendo muito por essa nova versão do eFootball. E vem aí mais uma dica de games com os Guardiões da Galáxia da Marvel. Vamos a eles! I hope you've got one hell of a speech plan, Peter. That makes two of us. Follow me! Show you who we are! We're space riders with no name. Take you to the stars. Show you who we are! By rejecting the promise, you have proven yourselves unworthy, and you must be destroyed! Guardiões da Galáxia está sendo lançado hoje, dia 26, e a trilha sonora é espetacular, com Iron Maiden, Kiss, Euclides on the Blocks, Rick Astley e outros ícones dos anos 80. Eu vou ficando por aqui, até a semana que vem com muito mais de esportes e games, e dia 30 estaremos juntos acompanhando via rede social a Liga Brasileira de Free Fire, essa grande final da Série A. Até mais, tchau! Muito bem, Paulinho, marido da Dona Ilana, se liga, hein? Se liga, bonitão. Cuidado, Dona Ilana tá de olho em você, hein? Fica esperto, meu querido Paulo Bizarro. Pô, bota os meus mosqueteiros de volta, minha rainha, também. Ah, ele chegou, a internet estava meio ruim. Vou botar teu óculos. Tá de mangueira, isso? Verde e rosa? Tá de mangueira. Pra mim, eu não tô enxergando nada. Vai ficando velho e enxerga cada vez menos. Depois você fala bocão, porque ninguém falou nada até agora. Então, vamos começar o nosso debate, a nossa conversa, enfim, com Bocão, Jorjão, Luluzinha, Serjão e Borgesão. Olha só, antes de falarmos dos times do Rio de Janeiro, eu estou um pouco assim, estupefato, vamos dizer, com Santos e Grêmio. Santos 18º, Grêmio 19º, 29 pontos para o Santos, 26 pontos para o Grêmio. É incrível, Jorge Ramos, como estão maus, muito maus, como diriam alguns, essas duas camisas pesadíssimas do futebol brasileiro. Boa noite. Boa noite para você também, Mazela. Boa noite a todos os meus colegas e a você que está em casa nos assistindo. Olha, realmente, dois campeões, né, de Copas do Brasil, de campeonatos brasileiros, estão numa situação bem complicada. Mundiais também, Jorge. Campeões mundiais também. Também tem isso, exatamente. Você colocou muito bem. E uma situação difícil, né? O Grêmio, na penúltima colocação,
não consegue vencer ninguém, tem um time que perdeu muitos jogadores bons, mas não é um elenco para estar nessa situação. Eu acho que ainda tem alguns pontos a serem disputados, pelo menos 50% desses pontos a serem disputados, o Grêmio tem que ter, né, tem que conquistar para sair. E o Santos a mesma coisa, o Santos um pouco mais acima, mas numa situação muito perigosa. Olha, acho que é uma outra conformação no futebol brasileiro, depois de tudo que aconteceu, a pandemia e equipes que também não tinham tanta dimensão no futebol brasileiro, começam a surgir, começam a se fixar na primeira divisão. É um outro momento que está acontecendo no futebol brasileiro, meu querido Mazella. Luluzinha, boa noite para você. Quem está em pior situação, ou melhor, quem pior é logicamente pelos números do Grêmio, mas dos dois, você acredita qual dos dois poderá escapar ou não? Boa noite, Mazella. Boa noite aos amigos que estão aqui com a gente hoje, aos nossos telespectadores. Olha, eu acho que é uma situação bem complicada, porque os dois perderam na última rodada. Amanhã o Santos pega o Fluminense, que vem embalado, depois de uma bela vitória sobre o Flamengo. Eu acho que o dos dois ali, o que não se salva, eu acho que o Grêmio, até pela colocação na tabela. O Grêmio é o penúltimo, né? E a situação ali, como o Jorge bem lembrou, é um time que não tem um elenco ruim, tem até bons jogadores. Tem aí o Rafinha, o Douglas Costa, não tem um problema financeiro, assim, pelo menos até onde a gente sabe. Mas eu acho que dos dois, eu acho que o maior problema está com o Grêmio. Eu acho que vai ser difícil o Grêmio sair dessa situação, mas é ela. Já o Borges e o Bocão vão falar, porque acho que o Bocão vai tirar onda com o Borges, e o Borges também deve estar um pouquinho de cabeça inchada, o que aconteceu no último domingo. Eu vi o Borges caminhando pela Praia do Recreio, não sabia se ia, se vinha, enfim, vou deixar o Borges e o Bocão para o final, mas pelas suas raízes gaúchas, meu querido Sérgio Américo, ele que é filho dos grandes narradores da história do rádio brasileiro, nosso saudoso Sérgio Moraes, o que você pode dizer do Grêmio? Mazella, primeiramente, boa noite para você, boa noite para a galera ligada no programa Max Esporte da TV Max, nesta terça-feira. Olha, falando do Grêmio, que está muito mal das pernas, ganha em 19º lugar com 26 pontos ganhos, tudo na vida é planejamento, principalmente no futebol, coisa que faltou ao Grêmio. O Grêmio passou por um processo de mudança de treinadores tremendo. O Thiago Nunes entrou, ele não conseguiu resultado, foi mandado embora, o Renato já havia saído, e nesse processo todo de mudança de treinador, eu acho que houve esse problema que a equipe não encaixou. Falou-se do Douglas Costa agora há pouco, esse rapaz veio para o Grêmio e até agora não disse o que veio. Está dando até uma melhorada, mas você esperava muito mais dele nesse retorno ao futebol brasileiro pelo Grêmio, que é o clube de coração do Douglas Costa, mas ele também não conseguiu rodar. Algumas contratações também equivocadas, como eu disse, a falta de planejamento. Tudo isso está levando o Grêmio ao fundo do poço. Eu acho que é complicada a situação, como foi dito pelo Jorge, o Grêmio precisa ganhar pelo menos 50% dos pontos que vai disputar, ou até mais, dependendo aí de como vai caminhar a coisa, a matemática é contra. É uma situação muito complicada. Infelizmente, o Grêmio, se cair, não será a primeira vez, né, Mazella? É verdade. Eu ia chamar o Bocão, mas o Borges, não posso deixar brigar com um amigo, mas não perco a piada. Você ficou perdido andando pelo calçadão, eu vi no domingo. Mas teve um amigo nosso também que desligava, ligava o microfone, não sabia falar. Será que isso é reflexo ainda do Fla-Flu, Borges? Não, o Fla-Flu já é passado. Vamos para o que interessa, que é o momento, que é o Flamengo, que vai representar o Rio de Janeiro na Copa do Brasil e representa na Libertadores da América. É um representante fiel do estado do Rio de Janeiro. Boa noite para todos, a todos os amigos, Jorge Ramos, ao Bocão, ao Sérgio Américo, a Luciana, a você, Mazella, você que está curtindo o Max Esporte. E deixa eu só falar um detalhe em relação ao Grêmio. O Grêmio tem 33% de aproveitamento. Sabe o que é 33% de aproveitamento? Ele levou a 14ª derrota para o Atlético Goianiense. Ele tem nada mais, nada menos. Palmeiras, olha a sequência dele agora, 3 jogos. Palmeiras, depois tem o Internacional, o terceiro jogo, tem o Palmeiras, tem o Internacional, que são a sequência do time do Grêmio Porto-Alegrense. Uma sequência muito difícil para o time do Grêmio Porto-Alegrense, que, como disse o nosso Sérgio Américo, tem que fazer
18 pontos para tentar aqueles 44, 45 para tentar se aliviar. Ô, Bocão, boa noite, irmão. Você de Mangueira, você de verde, rosa. É o seguinte, como o Bosi informou, daqui a 2 rodadas o Grêmio pega o Internacional. E o pessoal que acompanha o futebol há muito tempo, o pessoal do Inter, além da rivalidade, que é uma das mais fortes, se não for a mais forte do Brasil, numa decisão, o Internacional entregou ouro, o Flamengo foi campeão, o último jogo foi contra o Grêmio. Será que o Internacional vai entrar com força total, se é que o Grêmio pode cair ou ficar em pior situação no Campeonato Brasileiro? Será que é o troco? Boa noite, Bocão. Mas com certeza, boa noite, Mazela, boa noite a todos os meus companheiros. Com certeza, a chance do Internacional rebaixar o Grêmio, quer dizer, empurrar o Grêmio ainda para o buraco, é muito grande. Mas, mesmo assim, eu concordando com os meus companheiros, acho que tem muito jogo pela frente, mesmo que o retrospecto do Grêmio nesse Campeonato Brasileiro seja muito ruim. É claro que segue toda a cartilha de um time rebaixado, como foi assim com o Vasco, com o Botafogo no passado, com o próprio Cruzeiro, no qual se troca muitos treinadores, vem tanto, o jogador não gosta. Cada um tem um modelo de jogo, cada um joga numa função. Aí acaba se confundindo dentro do campo. Então, esse tema é muito complicado em relação a treinador. O Sérgio Américo foi muito feliz, Jorge Ramos também, meus companheiros, em falar que o Grêmio tem uma situação difícil. Mas eu acho que o Internacional tem uma grande oportunidade de empurrar o Grêmio para baixo. Ô, Marcelo, só um detalhe, que é a sequência, que eu esqueci a sequência. A sequência é Palmeiras, Atlético Mineiro e Internacional. E o detalhe, o Grêmio pode ficar numa situação dificílima dentro da tabela, jogando contra o Inter, como também Vasco e Botafogo podem decidir a vida do Vasco em relação à Série B, a permanência na Série B, e a subida do Botafogo no clássico Vasco-Botafogo. São 2 clássicos que podem decidir muito a vida de Vasco-Botafogo e Grêmio Inter. Vamos falar na frente de Vasco e Botafogo. Vocês estão acompanhando o nosso Max Sport, sempre com oferecimento de Rede TV e de Giante Automecânica, com os meus mosqueteiros e também com a nossa querida Luciana, nossa rainha. Só para ilustrar, o Vasco, segundo os matemáticos, tem 15% de possibilidade de subir. Já o Botafogo, 92%, está em cima. Já que falamos em Botafogo, o Alvinegro, falamos do Tricolor Gaúcho, só para fechar, quem poderia falar alguma coisa em relação ao Santos Futebol Clube? O Jorge começou a falar na sua primeira participação. Alguém quer acrescentar alguma coisa do Santos, do porquê também dessa draga, hein, Sérgio? Eu creio que também pode se aplicar ao Santos a mesma situação que envolve o Grêmio, mudanças de treinadores, a renovação no time do Santos também não foi apropriada, existem jogadores de baixo nível técnico, quando a gente lembra daquela garotada da Vila, que surgiu explodindo, sendo campeã da Libertadores em 2011, isso aí ficou no tempo. Houve realmente um desgaste, a renovação não foi tão eficiente como aquela que aconteceu há 10 anos, quando tivemos jogadores excepcionais, o principal deles o Neymar, que atua no futebol europeu há muito tempo. Então, mudança de treinador, falta de planejamento, contratação equivocada, fundo do poço, meu amigo. Bira, desculpe, Birinha. Então vamos dar uma parada, a gente volta daqui a pouquinho. O programa é tão bom que eu me empolguei. Já a gente volta com a segunda parte do nosso Max Sport, porque o Rio corre para Max. Muito bem, estamos de volta com o Max Sport, nossos encontros de todas as terças, 8 da noite, repeteco meia-noite, aqui pela nossa TV Max. Vamos voltar, o programa tá bom, a pauta tá recheada, tá quente, tá interessante o programa, sempre no oferecimento de Rede TV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor. E de Giante Automecânica, o seu carro em boas mãos, 50 anos, 3 endereços, 2 na Zona Sul, Rua Visconde de Caravela 55, também na Rua Pinheiro Guimarães 45A e em Vargem Pequena, Estrada dos Bandeirantes 12.432. Meu querido Birajara Abreu, de cabeça inchada, não falou muito com a gente hoje, nosso diretor do programa, tá meio tristinho, não falou da Luísa, hoje é minha vez. Sérgio Américo,
reclamando, vitória merecida no Face, eu acompanho o Serginho, Carlos Borges querendo que já falou que já é passado, enfim, eu e Jorge e Bocão estamos tranquilos, Luciana equilibrada, uma rubro-negra equilibrada. E para começar o segundo bloco, o senhor Carlos Borges, que atazana a vida de todo mundo no Facebook, no YouTube, no Instagram, eu estou errado, gente, que ele atazana ou não? E no WhatsApp também. WhatsApp também. Principalmente. Vamos homenagear um dos maiores narradores da história do rádio brasileiro, que não é o Sérgio Moraes, nosso saudoso Sérgio Moraes. Graças a Deus está com a gente, com saúde, vivo, um baita do narrador. Então, Bira, bota esse cara que é craque narrando o gol do Fluminense, por favor. Mais atrás para André, aparece o Flu, aparece no corredor da canhota, agora com o Malo, pintou o cruzamento, passou, toque, defendeu, o Oliveira Paulista batendo lá dentro! Gol! É do Fluminense, John Kennedy! Apareceu o Caio Paulista, o John Kennedy primeiro, defendeu o Diego Alves, e o John Kennedy conferiu e marcou pro Flusão, galera! Eu acho que tropeço na vida acontece. Qualquer um aqui tropeçou na vida, teve um amor... Eu não estou falando disso, estou falando da sua narração brilhante, da sua narração alegre. Isso que eu queria que você falasse. Sim, mas você quer puxar para o lado o emocional do narrador é diferente, o profissional. O resto é o resto. Já passou, meu Deus do céu. Já passou, o negócio foi sábado. Agora já vem outro sábado. Amanhã tem um jogo importante entre os rubro-negros, onde o rubro-negro carioca vai atropelar o Furacão. E vamos ser campeões da Copa do Brasil, da Libertadores da América. E se o Galo bobear, a gente chega lá. Luciana, depois desse afã, dessa euforia, querendo desviar o foco, o que você espera do jogo de amanhã envolvendo Flamengo e o Atlético depois do empate, que poderá dar a vaga ao Flamengo em mais uma final de Copa do Brasil? Um jogo não vai ser fácil, mas ela já não foi fácil lá na Arena, certamente não será no Maracanã. O Flamengo, embora teoricamente seja ainda, tem aí uma vantagem, até pelo time, pelo retrospecto, mas não vem jogando, fazendo boas partidas, já exemplo do que aconteceu no sábado contra o Fluminense. Renato insiste num sistema defensivo complicado, e aí isso se junta com os desfalques, mas amanhã o jogo está em aberto. Se o Flamengo não abrir o olho, corre o risco de ficar fora da final. É preciso ter cuidado, o Atlético não é qualquer time, é o finalista da Sul-Americana, é um time que, embora tenha perdido nas últimas rodadas do Brasileiro, mas é um time que chega forte amanhã, até porque se preparou para isso. É um jogo em aberto, embora, como eu falei, o Flamengo ainda é o favorito, mas pelas últimas apresentações vem deixando muito a desejar, principalmente no sistema defensivo. Sérgio Américo, olha só, vou deixar o Jorge e o Bocão para acompanhar os três rubro-negros primeiro. Sérgio, o Flamengo vai ter reforço, até que ponto o ambiente de derrota de sábado pode interferir amanhã e a volta dos reforços? Esse é o grande ponto, Mazella, na minha avaliação. De fato, amanhã, no segundo jogo decisivo das semifinais da Copa do Brasil no Maracanã, Bruno Henrique e Gabigol recuperados de lesões. Eles retornam à equipe, o mesmo acontecendo com o Felipe Luiz, que estava suspenso, não enfrentou o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. O Arrascaeta continua de fora, ainda não tem previsão devido à lesão muscular. O Flamengo está reforçado, é um time mais forte para enfrentar o Atlético Paranaense. Você que acompanha a TV Max, no Max Esporte, se recorda que a semana passada eu disse, olha, o Flamengo não é tão favorito assim. O Atlético Paranaense não é brilhante, mas tem um bom time, é uma equipe que pode dificultar. E foi um 2-2 sofrido em Curitiba. Se bem que, como disse a Luciana, o Flamengo não vem jogando muito bem nas últimas partidas. E resta saber, esse é o ponto nevrálgico, até que ponto essa derrota no clássico Fla-Flu no Campeonato Brasileiro vai interferir na Copa do Brasil. Os jogadores são experientes para desligar uma chave e ligar a outra. Porque Flamengo é o céu ou o inferno. Já tem parte da torcida criticando o Renato, que seria mais um motivador do que um técnico tático. Já tem pressão em cima do time, resultados que não vem acontecendo. Então, o Flamengo terá que deixar tudo isso fora das quatro linhas e pensar só no Atlético Paranaense. Se conseguir isso, suportar a pressão,
eu acredito que o resultado de classificação para a final pode acontecer, Marcelo. Ô Jorge, o sistema defensivo do Flamengo... Fala, diga, Bosch. Esse Sérgio Américo é outro também. A pressão. Ele foi lá, ele esteve nas 4 linhas, foi o repórter do Flamengo. O Flamengo não tem pressão. O Flamengo tem sabe o quê? É campeão. Flamengo é pressão o tempo todo. Não tem pressão, é campeão. Ô Jorge, olha só, esse rapaz ainda continua perdido andando pelo recreio. Olha aqui, ó. Remedinho, tem que tomar um remédio. Remedinho, tá dando o remedinho dele, olha aqui. O que uma derrota não faz com uma pessoa, hein? É impressionante isso. Olha aqui, ó. Brincadeira, Borges, olha aqui. O sistema defensivo do Flamengo continua mal? Não melhorou, piorou? Ou só foi um jogo, já que bola aérea, um cara de 2,10 m, outro com 1,98 m, continua entrando? Olha, Mazella e amigos, eu acho que a gente não pode tirar o mérito da vitória do Fluminense. O Fluminense jogou e conseguiu fazer 3 gols no Flamengo. Isso é um mérito. O John Kennedy, ele infernizou ali o sistema defensivo do Flamengo. E o Flamengo não jogou mal. Se você analisar a partida, o Flamengo não jogou mal. O Flamengo, quando fez o primeiro gol, dominava a partida, ia para frente, e criava oportunidade, e acabou no lançamento, a bola conseguindo chegar ao Abel Hernandes, e o Abel fez o gol. Aí existe uma parte do Flamengo que critica muito alguns jogadores. E quando o Renato foi contratado, uma parte do Flamengo não queria o Renato, uma parte da diretoria do Flamengo não queria o Renato. E essa parte da diretoria tem uma parte da torcida que está com essa diretoria. Então há muita cobrança do Renato Gaúcho. Mas o Renato tem um retrospecto muito bom. Com relação à partida, essa segunda partida, é um jogo difícil, sem dúvida nenhuma. Alguns jogadores não estão bem. O Gabriel Barbosa, o Gabigol, ele não atravessa um bom momento. Pode chegar lá, fazer gol, decidir. O Pedro está num problema sério aí, que foi operado. O Pedro até melhor em termos de quanto tempo em campo e quantos gols ele faz, ele é melhor que o Gabriel. Mas o Gabriel tem mais mídia, é midiático, né? Isso também influencia. Então há um problema lá. Agora o departamento médico está sendo contestado do Flamengo. Eu queria falar sobre isso daqui a pouco, é interessante falar sobre isso. Só para dizer agora, o Flamengo é melhor que a equipe, votar no papel, é melhor que o Atlético Paranaense. Agora, está pressionado. É um jogo que, se levar um gol, aquela dinâmica do jogo, mas eu acho que o Flamengo tem toda a condição de vencer a partida. Bocão, você como atleta, jogador... Oi, pois não. Não, só um detalhe sobre a artroscopia, porque eu li algumas barbaridades de alguns ignorantes em rede social, porque parece que o Pedro fraturou as 2 pernas, a cabeça, traumatismo craniano, entrou em coma. É só para explicar para esses ignorantes, às vezes até jornalistas que se confundem com torcedores e falam sem base nenhuma. Eu não sou médico, mas acompanhei ao longo da minha carreira de quase 40 anos muitas cirurgias de jogadores à distância, mas comentando com os médicos. A artroscopia é uma intervenção cirúrgica das mais simples. E o problema do Pedro não tem nada de complexidade. Então, pelo que eu conheço, ainda não falei com os médicos do Flamengo, Márcio Tanuri, mas normalmente essa intervenção cirúrgica do Pedro, que foi para retirar uma pequena parte lesada do menisco, a parte medial, segundo os médicos, isso aí, no máximo em um mês, com certeza, o jogador já está apto para jogar. Então, há até uma esperança que ele possa ficar à disposição para a decisão da Libertadores da América. Perfeito. Bocão, vamos deixar o Bocão falar agora? Bocãozinho, é o seguinte, cara. Flamengo virou, acho que você como atleta, vai influenciar na sua opinião, repito a pergunta, o Renato Gaúcho, pelo que você percebe em entrevista, você conhece muito jogador, tem um grupo na mão, o que você pode dizer, o que você pensa de amanhã? Mas, esse conceito de avaliação de torcedor, de jornalista, que eu acho um absurdo. É claro que o treinador hoje tem uma autonomia super maior. Essa responsabilidade de se dar ao treinador, mesmo que sendo a resposta dos jogadores, eu acho insana, eu acho um absurdo. Renato é bom treinador. Evidentemente que alguns jogadores, como o próprio Jorge Ramos disse aqui, não passam por um bom momento. E o Flamengo tem desfalque. Mas o Flamengo tem o 2º melhor time do Brasil. O time de suplentes do Flamengo, o time reserva, é o 2º melhor time do Brasil. Claro que sente algumas necessidades de Bruno Henrique. O Flamengo, se não tivesse o Bruno Henrique e o Diego Alves, o Flamengo não teria metade dos títulos que ele tem hoje. É impressionante a qualidade desses jogadores. Mas é claro que pode influenciar a partir do momento
que se torna muito, a nível de exigência, essa cobrança em relação ao Flamengo. O Flamengo pensa muito mais hoje no Mundial do que propriamente num brasileiro, numa Copa do Brasil, se vier lucro. Mas o Flamengo já passou por esse processo. É igual o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro não teve muita turbulência quando saiu da Libertadores. Porque o Atlético não ganha o Campeonato Brasileiro há 50 anos. Então não tem exigência da torcida. Sabe que pode estar muito mais fácil de ganhar o Campeonato Brasileiro. Agora, um detalhe, Marcelo, só um detalhe. O técnico tem erro, sim. Porque ele chegou, em várias declarações, em entrevista coletiva, disse que o Andrés Pereira não sabe jogar de costa para a zaga. Ele tem que ser segundo homem. Ele colocou nas 3 partidas, contra o Cuiabá, contra o Atlético Paranaense, primeiro jogo, contra o Fluminense, ele botou o cara na posição que o cara disse que não gosta de jogar. Ele continua, então ele está insistindo erradamente nessa situação. E pode ter sido pedido do próprio jogador. A minha única restrição em relação ao Renato Gaúcho, mesmo que haja um consenso de departamento médico e comissão técnica, é dele poupar jogador. Jogador de futebol gosta de jogar bola. Não tem esse negócio. Não poupar. Assim. Eu estou dizendo que o Andrés Pereira, ele disse claramente em entrevista coletiva que o Andrés Pereira falou para ele que eu prefiro jogar como segundo homem, para vir com a bola dominada, não ficar de costa para a zaga como um jogador lá de frente, como joga o Arrascaeta. Então, a questão é o seguinte, ele está errado, porque ele está insistindo numa coisa que ele mesmo disse que o jogador não se adapta ali. Ele está errado. Luciana, olha só, levantando a questão, você já vai responder, até que a gente conversou antes do programa, aí foi levantada a hipótese, o Renato é mais tático ou mais motivador, na sua opinião, Luciana? Pois é, eu acho que a gente tem que ter cuidado quando a gente faz determinadas críticas. Há umas 3 partidas atrás, eu vi um repórter, até muito conhecido, que me assustou, que ele foi ao Twitter e disse assim, o Flamengo não tem tática nenhuma. Que pese críticas ao Renato, e elas são pertinentes, por exemplo, eu acho que o Renato tem mexido mal na equipe do Flamengo, como foi contra o Cuiabá, quando ele tirou o Michael, né, que aí ele não conseguiu, tinha uma alternativa com o Michael pela esquerda, mas ele tira o Michael. Ali eu acho que ele mexeu errado, na questão do sistema defensivo. O próprio Andrés, o posicionamento dele dificulta, inclusive, a evolução do jogador dentro de campo. Apesar de que ele vem oscilando, né? Ele não tem jogado muito bem as partidas, mesmo quando joga avançado, enfim, recuado. Mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado com isso. O Renato é um cara motivador, todo mundo sabe disso, mas é um cara, sim, que tem conhecimento de tática, senão ele não teria chegado onde ele chegou, ou no ganho que ele ganhou junto ao Grêmio. Mas acho que ele reproduz, por exemplo, no Flamengo, nas últimas partidas, e isso a gente viu claramente no sábado contra o Fluminense, que foi extremamente eficiente. O Fluminense faz 2 gols nas 2 únicas finalizações que ele tinha, num erro da defesa do Flamengo, quando ele opta por marcar de maneira individual, e a gente percebe isso. O René, quando veio no primeiro gol, principalmente, o Flamengo ali amassando, tendo oportunidade, mas na primeira bola, que vai para o Kennedy, para o menino Kennedy, né? Porque tinham 2 em campo. Pro jogador do Fluminense, você tá o René sozinho que perde ali para o garoto, você não tem ninguém ali na retaguarda, enfim. Então, eu acho que não dá para a gente cravar essas críticas ao Renato, até porque, gente, foi a 3ª derrota dele. O cara vem ganhando muita coisa. Dizer que o cara não entende de tática... Não, mas eu não falei em momento algum que ele assim, não ou que, assim, ele pode não... A gente pode não estar concordando muito com a forma como ele está posicionando a equipe, mas... Mas os números não mentem. Fala, Sérgio. Não, só para acrescentar tudo isso, primeira coisa, né? É muito óbvio também você dizer que o cara é um gênio, que está ganhando tudo. Há 3 semanas o Renato era um gênio, massacrando todos os adversários, batendo recordes. Agora não presta e é motivador. Então, é muito fácil também você comentar futebol assim, ganhou é gênio, perdeu é uma besta. Primeiro ponto. Agora, defendo que o Renato tem conhecimento de futebol, como ex-jogador e como treinador, mas ao mesmo tempo ele comete erros. O Luciano já falou uma parte e tem outra parte também. Ele achou um atacante para esse Fla-Flu, Vitor Gabriel, de 21 anos. Esse rapaz é da base do Flamengo. Para o torcedor que não sabe, ele foi emprestado ano passado para o Braga de Portugal e não se firmou no Braga B. Por que o Renato teve essa ideia jairiana de botar o rapaz num Fla-Flu, num jogo de pressão, e o cara nem tocou na bola, ficou perdido?
Ele insiste com esse René quando não tem o Felipe Luiz, e o Ramon, que é um jovem jogador, já provou que pode ter uma chance. Então o Renato, às vezes, ele também pisa na bola. Como ele vem de uma sequência ruim, aí os abutres, os profetas do Apocalipse, quem quer derrubar, começa então a se voar. Agora, depende do próprio Renato, que ele mostra a competência que tem, para ele não dar munição para os críticos como vem dando, né? Todo treinador tem mania. E, de repente, o cara tem a mania. Por exemplo, o Michael, é bom fazer aquela jogadinha, ele, inclusive, classificou o Flamengo lá, conseguiu uma vitória fora de casa na Libertadores, porque fez aquele corte de esquerda para a direita e bateu e deu certo. Aí depois fez 1, 2, 3 vezes e deu certo. Só que agora não está dando certo. O jogo do Flamengo é amanhã, gente. O jogo do Flamengo não é brasileiro mais. O Flamengo largou de mão, entre aspas. Senão não tinha poupado. O Ilharão entrou faltando 7 minutos, 8 minutos. Não, sim, mas não é questão de poupar, mas o problema não poupou, Bocão. Os caras estão machucados. Como é que poupou? Poupou o jogador que estava machucado. Acho que ele está machucado. O Bonevic machucado. O Gabigol machucado. Felipe Luiz estava suspenso. Como é que poupou? Poupou, não. É o que ele tinha. Vai poupar o cara que está terceiro amarelo? Mas o segundo jogo perde. Não tem um segundo time bom para enfrentar de mano a mano contra todos os times. O Fluminense é melhor, né? O merecimento do Fluminense. O técnico cometeu equívocos. O técnico não soube usar o material humano que tinha nas mãos, com todo respeito ao Deixa o Jorge fechar o bloco aí. Ele dirigia um time e ganhava tudo? Agora tem que agora, isso foi falado. Olha só, Jorge, para fechar. Um minuto só. Desculpe. Falou aqui, um minuto só, seu Marcelo. A Luciana falou aqui que o Fluminense teve 2 oportunidades. O Atlético Paranaense foi a mesma coisa. Foram 2 oportunidades, foi lá. E o Flamengo teve mais chance de chegar. Pelo jeito, o bloco. Como diria, relembrando mais uma vez, nosso querido Marco Aurélio, em 15 segundos. Semana complicada, hein? Atlético e Atlético, Paranaense e Mineiro. Fecha em 15 segundos, senão vira a loucura. Eu acho que a crítica do Sérgio Américo, do Borges, são boas críticas, perfeitas. O Flamengo é um excelente time, tem alguns problemas por excesso de jogos, jogadores machucados, e começa também as equipes a marcarem melhor o Flamengo. Há toda uma observação para que isso aconteça. Mas, como eu falei aqui, o Flamengo ainda é favorito para essas partidas, tanto na Libertadores como na própria Copa do Brasil. E no Campeonato Brasileiro ficou difícil. Não é impossível, mas ficou difícil. Eu concordo assim com eles. Só acho que tem que, quando se fala tem elenco, aí quando leva uma sapecada, aí não tem o elenco. É verdade. Isso eu acho um pouco contraditório, mas de qualquer forma eu acho que é favorito. Já a gente volta com a reta final do nosso Max Sport, que vale a brincadeira sadia, a gozação, mas o Flamengo é um baita elenco. Mas para fechar realmente o bloco, não falava, como o Bocão lembrou bem o Jorge, tinham 2 times, o primeiro era o melhor do mundo, o segundo melhor do universo. Agora, a prática está mostrando outra coisa. O Rio corre para Max. Muito bem, e a reta final, o intervalo aqui, a gente ficou conversando, um detonando o outro, falando, brincando, mas estamos de volta no oferecimento de Rede TV, comprar para aqui, aluga é muito melhor, e de Giante Automecânica, 50 anos, o seu carro em boas mãos, 3 endereços, 2 em Botafogo, na Rua Visconde de Caravela 55, Pinheiro Guimarães 45A, e em Vargem Pequena, Estrada dos Bandeirantes, 12.432, 12432. Meu abraço para o Júlio Consentino, feliz da vida com o Fluminense, o John Kennedy, que ele apoia as categorias de base, provando, falou, Mazela, olha esse garoto. Júlio, você tem toda a razão. E o meu querido André, lá da Giante, ainda achando que dá para o Vasco. Vamos ver, vamos aguardar. Já falamos de Flamengo pra caramba, o Flamengo joga amanhã contra a equipe do Atlético Paranaense, sábado Mineiro, Fluminense jogando amanhã contra o Santos, o Botafogo daqui a pouquinho pega o Confiança lá, ganhando Confiança, vai pegar o Goiás lá na Serrinha. E me causa espécie o Bocão de camisa verde. Será que é um prenúncio ruim para amanhã, Bocão?
Para amanhã o quê? Para hoje pra mesmo. Para hoje, perdão. Para daqui a pouco. 9h30. Eu tô saindo daqui para Botafogo TV. Não, Botafogo, eu Com acho que essa Botafogo tá muito camisa? equilibrado. Com essa camisa, você vai para Botafogo TV com essa camisa? Não, eu vou trocar. Essa camisa tá. é homenagem ao Moacir Luz, que ganhou esse samba lindíssimo da Mangueira, que é um hino. Um abraço pro Elmo, pro Alvinho e pro Edson, que a Mangueira, ó, é o samba mais bonito da história da Sapucaí. Vocês vão ver esse ano. Quer dizer, ano que vem. Então, um beijo para todos eles da Mangueira. Botafogo está muito consistente no seu objetivo de subir para a Série A. Então, acho que o Botafogo joga hoje em função de pontuar. Se puder ganhar, eu acho que o Botafogo pode morder os 3 pontos e consolidar a vice-liderança em busca do título já, eu penso. E pode buscar até a liderança, Jorge, se o Curitiba tropeçar. É verdade, o Botafogo é um jogo difícil, o Goiás não vem tão bem assim, mas é um jogo que o Botafogo pode vencer. Não tem um retrospecto bom fora de casa. O Botafogo, o melhor retrospecto dele é dentro de casa, a maioria dos pontos, percentual altíssimo de pontos dentro de casa, mas pode chegar a ter um momento em que isso comece a acabar. Se vencer o Goiás, eu ouso dizer que o Botafogo vai voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro. Mas aproveitando que a gente está falando de Botafogo, eu queria aqui manifestar toda a minha tristeza pelo falecimento do Birajara Mota, grande goleiro do Bangu, foi goleiro do Botafogo, jogou no momento em que o Botafogo era uma das melhores equipes aí do continente e fez a sua passagem agora recentemente. Então fica aqui meus pêsames e todo o meu respeito à família e a esse jogador que representou muito bem todos os times por onde passou. É verdade, eu conheci o Birajara também, um cara muito educado, legal. Eu fiquei surpreso com a notícia, eu não sabia se ele estava doente ou não. Quando li a notícia, realmente fiquei bem chateado e merece todas as homenagens, não só do Botafogo, do Bangu e por onde passou. Realmente, as nossas condolências, a de todos nós, tenho certeza, para a família do Birajara. Serginho, 95%, 92% subiu. Eu acho que o Botafogo, eu arrisco a dizer, plagiando o Jorge, que já subiu. O Henderson, 13 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Campanha excepcional. Sim, para mim, eu tenho essa certeza e venho defendendo a minha tese aqui no programa. O Vasco não sobe, mas o Botafogo sobe. Não tenho mais dúvidas que o Botafogo deixe de voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro. Só se houver uma tragédia, uma hecatombe nuclear, isso não vai acontecer. Creio que com mais 3 vitórias e um empate está decidida essa situação. E o Botafogo tem toda a condição de estar motivado, estimulado, bem montado. O Navarro encaixou finalmente, começou meio claudicante o Campeonato Brasileiro. O Anderson Moreira conseguiu encaixar o time. Então, até mesmo um empate na Serrinha não é ruim hoje, não. De qualquer maneira, eu não tenho dúvidas que o Botafogo vai subir. Agora, para concluir, a diretoria do Botafogo, eu sei da dificuldade financeira que o Botafogo passa, mas a diretoria alvinegra não pode deixar que problemas extra-campo e principalmente financeiros perturbem esse time e acabem prejudicando dentro das 4 linhas. Como se sabe, jogadores do Botafogo enviaram um documento à imprensa semana passada, fizeram uma lei do silêncio para não dar entrevista por causa de 3 meses do contrato de direito de imagem atrasado. O Botafogo fez um esforço, né, através do seu presidente, porque havia uma verba retida na justiça, conseguiu liberar essa verba e segunda-feira pagou um dos meses em atraso. Então é bom manter essa chama acesa para não prejudicar o time, né? Antes de falarmos de Vasco e Botafogo... São direitos de imagem, tá, Mazela? Não é o salário, não. O salário do Botafogo está em dia. Acabei de falar, contrato do direito de imagem. Acabei de falar, contrato do direito de imagem. Mas um detalhe que é interessante, o contrato de imagem de jogador, seja de qual clube for, é muito maior do que o salário. Então, é o mais importante do que, teoricamente, o salário. Para fechar contra o Borges, rapidinho, mas sem esticar, jogo de daqui a pouco, placar, Bocão? 2-1 Botafogo. Jorginho? Eu acho que o Botafogo vence por 1-0. Sérgio? 1-0, gol do Navarro. Você vai nessa onda, Lulu? Vou no 2-1 junto com o Bocão. Tá certo, então. Borges daqui a pouco volta aí. Falando Vasco da Gama, o Vasco da Gama vai jogar... Quando, minha gente? Deixa eu anotar aqui. CSA. O Vasco joga com... sexta-feira, São Januário. Só vitória, nada mais do que a vitória. E o Fernando Diniz
não consegue, como nenhum outro, conseguiu consertar o jogo aéreo do Vasco em luta. O jogo defensivo, tomando gol. Pois é, essas bolas paradas estão botando os times cariocas aí de cabelo em pé e tomando gol a rodo, né? Mas, assim, eu acho que o grande problema do Vasco foi que ele embalou muito tarde. Se tivesse mais tempo, eu acredito que o Vasco poderia subir. Eu acho que agora fica difícil, até pela competitividade, né? Como está ali aquela disputa, porque eu acredito que Curitiba e Botafogo já estejam classificados, já tem subido. Agora, eu não sei quem leva o campeonato. A depender ali, se o Curitiba tropeçar, o Botafogo está vindo bem forte e pode levar, sim, a Série B. Mas eu acho que você tem ali duas vagas ainda que estão em aberto. Eu acho que o Vasco, por conta desses empates e da derrota que teve, vai ser difícil subir. E aí não dá tempo para o Diniz realmente consertar a equipe. Bocão. Mas ela, rapidinho, em relação àquilo que a gente falava antes do treinador, não é nenhuma crítica, não. Você foi perfeito, mas o Diniz não consegue consertar o jogo aéreo do Vasco. Não é, ele deu uma entrevista no final do jogo, ele falou assim, o que mais treinamos nesses dias foi a bola aérea. E a tomada de decisão, o posicionamento ruim, é do jogador. Então, essa responsabilidade, a gente tem que tirar um pouquinho desses treinadores. Porque se o cara toma um gol de bola aérea, é porque ele se posicionou mal, ele dormiu, marcou a bola. Mas eu acho que o Vasco ainda tem chance de subir. Está somente 4 pontos do quarto colocado. Eu acho que o Vasco... 5 pontos. 5 pontos. 5 pontos. Tem muito jogo pela frente ainda. Muito jogo. Ô, Bocão, olha só. Bocão, você falou, mas não me convenceu em nada que você falou, sabia? Não me convenceu em rigorosamente nada. Porque você fala que a gente vai lá na Tijuca, vai ali, vai aqui, e a gente não foi até hoje. Então não vem com o teu papo furado não, Bocão. Não, vocês vão. O Barbosa tá chegando aí. Vocês vão lá no Galeto Sabiá que fica na General Roca, no número 913, o Feitiço da Tijuca, na rua Doc Lobo 252. Nosso churrasqueiro tem 2 endereços, na rua Santo Afonso 436 e na rua Bom Pastor 651. Quando o Barbosa voltar de viagem, que está no Ceará, já dia 3 de novembro ele está de volta, estaremos todos presentes no Feitiço da Tijuca, para um belo jantar. O que acontece? Agora sim. Na hora do Bocão você voltou, hein? Na hora do Bocão você voltou. Quer comer? Falou em comida, ele vem correndo. Deixa eu mandar um abraço aqui pro seu Toninho de Jacarepaguá. Não. Esse teu jabá é só seu. Jabá de comida é para todo mundo. Só para você, não. Continua sendo. Marca pra gente também lá no seu Toninho. Toninho bom é da Giante, lá que fica na Pedro Guimarães 45. Esse Toninho resolve. Resolveu o carro do Bocão, esse outro Toninho não resolve nada. Sérgio, quem resolve tudo é o Trovão Azul, Sérgio. Pô, para com esse negócio, é o Trovão Azul. É verdade, Mazela. Futebol raiz aqui na TV Max, no Max Esporte. E o Paduano tá demais, né? Não tem para ninguém, porque ontem à tarde no CFZ, Centro de Futebol Zico, no Recreio dos Bandeirantes, no complemento da 7ª rodada da Série B2 do Campeonato Carioca, o Paduano venceu o Barra da Tijuca pelo placar de 1-0, gol de Ian Burim no primeiro tempo. Com esse resultado, então, o Paduano é líder invicto e isolado da Série B2 do Campeonato Carioca, com 17 pontos ganhos, 5 vitórias e 2 empates. E volta a jogar nesta quinta-feira, às 3 da tarde, em Moça Bonita, diante do Campos, em jogo da 9ª rodada. São 11 rodadas na Série B2, então o Paduano tem tudo, está caminhando para participar das semifinais da competição e, quem sabe, esse ano subindo para B1. E, é claro, mandando um abraço para o Márcio Barros, que é o gestor de futebol do Paduano, ele que dá toda essa estrutura e levando o Paduano a subir mais uma divisão no Campeonato Carioca, Marcela. O Fluminense, rapidinho, não sei o tempo que ainda tem, se já estourou, não estourou. Quer falar do Fluminense, rapidinho? Vou fazer esse jogo amanhã, hein, Mazela? O Santos vai ganhar o Fluminense. Rapidinho. Você fala, Luciana, fala, Lu, que esse cara é um brincalhão. Vou fazer esse jogo amanhã pela Rádio Roquete Pinto. Acho que o Fluminense, o Fluminense vem embalado. Eu acho que dificilmente perde esse jogo para o Santos. O Santos vem no desespero. Bom. Não acho não. Acho que o Fluminense aí, o Marcão, deu um jeito aí. Mas ela,
pode até falar melhor do que eu, mas pelo que jogou... Calma, por favor, calma. Não vai escolher o Marcão agora como o melhor treinador do mundo, gente. Não é isso, não. Eu vou dar uma opinião. Peraí. Não é isso, não. Não é isso, não. É a gente colocar... Eu acho que a gente dá crédito a quem deve dar. E o Marcão não é qualquer treinador. O grande lance é que as pessoas... É isso que eu te falo. É isso que eu venho destacando. Quando é a questão do Renato, é uma crítica exacerbada, tudo é ruim. Não, a gente tem que avaliar. E realmente o Fluminense não vem de bons jogos. Não ganhou, não foi o único jogo que o Fluminense ganhou contra o Flamengo, jogando bem. Vem encaixando os jogos e o Marcão vem fazendo um bom trabalho. E não é de agora. Então, eu só acho que o esquema tático do Fluminense é o mesmo, na vitória, no empate ou na derrota. Joga do mesmo jeito. É rigorosamente a mesma coisa. Encaixou contra o Flamengo, graças a Deus, para desespero do seu Carlos Bosch, porque hoje ele veio com a intenção de tumultuar o programa, nada além disso. Você não queria entendeu? Não conseguiu. E não conseguiu. Ele saiu, voltou, fez de tudo hoje. Ele fez de tudo. Você pediu, seja rápido. Eu falei, o Santos vai vencer rápido. Como o Fluminense deve se portar no jogo de amanhã, Jorge? Olha, o Fluminense, eu acho que ele vem, no momento, criando espírito de corpo, vem melhorando. O Marcão amadureceu um pouco mais. Falta muito ainda para ele ser um técnico que a gente possa dizer de primeira linha. Mas ele tem, assim, o apoio dos jogadores. O Fluminense vai ter o retorno do Nino, que é um jogador muito importante, acho ele um excelente zagueiro. O Fred pode ser que esteja à disposição também. E o Santos não passa por um bom momento, a verdade é essa, né? Então, eu acredito que o Fluminense, como o Fluminense tem jogado por resultados, né, ele não tem feito grandes atuações, né, de encher os olhos, mas tem conseguido resultados. Inclusive, contra o Flamengo esse ano, o Fluminense, em 6 jogos, venceu 4, né? Não fala isso que o Bosch vai ter um filho. Eu estou só falando isso porque é uma questão que marca, né? Sim. Mas já viu o retrospecto geral? Vitória? Mas, Jorge, é o único time que não pipoca pro Flamengo é o Fluminense. Borja, eu compreendo que você, o seu jeito de ser, aprecio. Você sabe que eu sou um fã seu, né, de tudo que você fala, né? Mas quando você quer falar do passado, nenhum outro time tem passado, né? Só o Flamengo que teve mal passado. Então é por aí. O que eu quero dizer é o seguinte: o Fluminense apresentou melhoras. Agora, ainda falta muito para se considerar uma grande equipe. Agora, foi beneficiado na tabela, o Internacional empatou, a distância diminuiu e, quem sabe, o Fluminense pode beliscar uma Libertadores. Pode ser. Olha só, Sérgio Américo, o Jorge tocou num ponto interessante. O Fluminense tem 39, e Corinthians e Internacional 41, mas com um jogo a mais. O Fluminense amanhã vencendo, vai para 6º lugar, passando as duas equipes. Sem dúvida. É mais uma decisão. Para o Fluminense é tudo decisão até o término do Campeonato Brasileiro para pegar essa vaga na Libertadores, o objetivo do Fluminense. Agora, Mazella, falou-se aí sobre o trabalho do Marcão, você disse que o esquema é sempre o mesmo. Eu tenho uma sugestão, pode ser uma ideia jairiana de repente, mas eu fiquei pensando aqui, por que o Marcão não faz o seguinte então, meu amigo? Bota uma linha de 3 volantes ali no meio, mete o Fred de 10, como se fosse um falso 10, e deixa a garotada lá na frente, cara. Deixa o John Kennedy com o Luiz Henrique, o Caio Paulista. Podia experimentar, né? Porque, de repente, o Fred, com a experiência, embora não seja um jogador veloz, ele já está com certa idade, mas bota ele aí na frente dos volantes e a garotada na frente. Você não gostaria assim, Mazella? Eu gostaria. O que eu mais brigo e critico é botar a garotada para jogar, porque o custo-benefício, o retorno é muito maior. Mas agora que eles estão pensando nisso. Agora vi. Fala. Um de cada vez. Rodando, então. Sentido horário. Começa, Sérgio. Não, só para dar um alô, senão ele vai ficar bravo. Ele está sempre assistindo. É o Marco Silva, lá nos Estados Unidos, no Texas. Está feliz da vida, grande rubro-negro. Nasceu Santiago, que é o netinho dele, mais um rubro-negro norte-americano no Texas. Um abraço para Marco Silva. Ele viaja muito, está sempre com as malas prontas, mas está em casa assistindo o programa. Com a cabeça inchada, foi muito sacaneado. Ainda bem, mereceu. Fala você, Lulu! Lembrando só que amanhã eu vou estar na Roquete Pinto, 94,1 FM às 7, para comentar o jogo entre Santos e Fluminense.
E mandar um beijo pro Dr. Rodrigo Pego, eu estive lá. Aliás, amanhã eu vou... tá cuidando da minha voz. Um beijo pro Dr. Rodrigo. Obrigado pela ajuda de sempre. Legal. Jorginho, fala. Vou aproveitar aqui, Mazela, para mandar um abraço carinhoso para a Nete, ela que mora lá na Praça do Mangueirão, em Niterói, e acompanha sempre a nossa programação, uma querida amiga, né? E um beijo carinhoso, Nete, obrigado aí pela sua audiência aqui para gente. Audiência. Legal, Bocão. E visão. Estou precisando aqui. Olha aqui, Bocão, você já mandou um beijo, que a sua lista é grande, quer mandar outro, não? Não, um beijo para os compositores da Mangueira, mais uma vez, por esse samba lindíssimo. Mangueira, super campeã. Tem xixi, cara, gente. Esse é antigo. Elmo, Edson e Alvinho. Um beijo, amo vocês. Meu querido irmão Carlos Bosch, feche o programa depois da pancada, da porrada que vocês levaram no domingo. No sábado, perdão, sábado. Olha aí, foi mais antigo do que domingo, foi sábado. O problema é o seguinte, deixa eu mandar um abraço pro meu filho Rodrigo Verdini, que infelizmente é botafoguense. Botafogo! Infelizmente é botafoguense. Foi meu aluno na faculdade, um brilhante aluno, diga-se de passagem. Um abraço para ele, grande abraço. Então, é isso aí. E do botafoguense dos doentes mesmo, chutando TV e tudo. Tá bom, então. Obrigado, Serginho, obrigado, Lulu, obrigado, Jorginho, Bocão, obrigado, Bosch, e principalmente obrigado a você pelo carinho, pela audiência, por estar com a gente, se rindo, se divertindo, sendo informado, discussão, bate-papo, opiniões, pontos de vista, tudo isso aqui para você no nosso Max Esporte. Já que todo mundo mandou beijo, eu mando beijo para meus 3 filhos, o Thiago, o Rafael, a Valentina e minha neta Rafaela. É isso aí, um beijo carinhoso. Semana que vem, 8 da noite, repeteco, meia-noite, mais uma edição do Max Esporte, na expectativa do nosso diretor, o Birajara Abreu, está com a cabeça menos inchada. Valeu pela gozação, pela brincadeira e até a semana que vem. Tchau, galera.